cerca de 2.000 pessoas foram deslocadas nos últimos 3 dias devido aos combates no centro do Sudão, na região de Bara, Kordofão do Norte. Exato. Avançou a Organização Internacional para as Migrações. O conflito, que dura há mais de 2 anos, causou a morte de pelo menos 40 mil e forçou 12 milhões de pessoas a abandonar as suas casas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a região de Kordofão e a região ocidental de Darfur tornaram-se o epicentro da guerra entre o exército sudanês e os paramilitares das forças de apoio rápido. A tomada da cidade de Al-Fashir pelas RSF deixou centenas de mortos e obrigou dezenas de milhares de pessoas a fugir para campos sobrelotados para escapar às atrocidades cometidas pelas forças paramilitares, relatadas por grupos de ajuda humanitária e responsáveis das Nações Unidas. A OIM afirmou que quase 92 mil pessoas abandonaram Al-Fashir e aldeias vizinhas. As guerras entre os paramilitares das Forças de Apoio Rápido e o Exército começou em 2023, quando eclodiram tensões entre os dois antigos aliados que deveriam supervisionar uma transição democrática após o golpe de Estado de 2019. A OIM também estimou que desde 26 de outubro, cerca de 39 mil pessoas fugiram de várias aldeias e cidades em Kordofão do Norte, com a maioria a dirigir-se para norte, em direção à capital sudanesa Khartoum e para Omdurman e Sheikhan. Um super tufão atingiu as Filipinas, provocando inundações, deslizamentos de terra e a morte de pelo menos 4 pessoas. As autoridades retiraram mais de 1,4 milhões de residentes e decretaram o encerramento de escolas e serviços públicos. As Filipinas enfrentam as consequências do super tufão Fung Wong, que deixou um rastro de destruição ao atravessar o arquipélago durante o fim de semana. Pelo menos 4 pessoas morreram e mais de 1,4 milhões tiveram de abandonar as suas casas, segundo o Gabinete de Defesa Civil. Entre as vítimas está uma pessoa afogada na província de Catanduanes e outra que perdeu a vida quando a sua casa colapsou em Catibalogan. Deslizamentos de terra em Nueva Vizcaya provocaram ainda a morte de 3 crianças e feriram outras 4. Com ventos sustentados de 185 km por hora e rajadas que atingiram os 230, o Fung Wong atingiu a cidade costeira de Dinalungan, na província da Aurora, antes de seguir em direção ao mar da China Meridional. O tufão provocou inundações em mais de 130 aldeias, deixou alguns habitantes isolados nos telhados das suas casas. Mais de 325 voos domésticos e 61 internacionais foram cancelados e cerca de 6.600 passageiros ficaram retidos nos portos devido ao encerramento marítimo imposto pela Guarda Costeira. O país, frequentemente atingido por ciclones tropicais, cerca de 20 por ano, volta assim a enfrentar uma das mais severas tempestades desde o devastador Calma Edge, que matou mais de 200 pessoas dias antes. E no Brasil, um tornado deixa 6 mortos, mais de 1.000 desabrigados. O prefeito alertou sobre a necessidade do apoio financeiro estruturado às famílias, além de alimentação emergencial. Um tornado de poucos minutos varreu praticamente toda a cidade. Moradores viram anos de conquistas irem abaixo em apenas meia hora. Aqui atrás é a casa do filho do seu Zenil. O que sobrou da casa é isso aqui. Seu Zenil estava aqui na hora, porque começou um barulho de chuva muito forte, ele veio para cá com a esposa. Mostra pra gente onde vocês estavam, seu Zenil, por favor. O cenário da casa do filho dele é assustador. Olha só, as paredes foram quebradas. Não apenas o telhado
arrancado, mas as paredes quebradas. Tamanha força tinha o tornado que passou por aqui. Vimos aqui, ele se protegeu aqui dentro. Ele, a família toda protegeu aqui e eu fiquei aqui. O meu filho estava aqui, correu aqui também. Daí já parou. É segundos, cara. Não é para destruição total, segundo. 6 pessoas morreram, mais de 750 ficaram feridas. O casal Gilmar e Leni faz parte da lista. A casa do seu Gilmar ficava aqui, nesse lugar, onde agora só existem escombros. Seu Gilmar estava em casa na hora do tornado, ficou ferido. Entrou um pedaço de madeira aqui e quebrei uma parte da minha perna aqui. E na hora do vento eu estava bem no meio da sala ali, me escondi debaixo de uma mesa e a mesa foi carregada até na cozinha lá mais ou menos, comigo dentro. Então a casa saiu inteira de cima de mim assim. Foi uma calamidade, sabe? Aqui é o que sobrou da mesa que seu Gilmar usou para tentar se proteger do tornado. Toda retorcida, uma mesa de madeira. Eu nunca vi uma coisa tão terrível na minha vida. Olha, eu trabalhei 30 anos como professora, me aposentei, né? E tudo que eu tinha estava aqui, ó. Não tem mais nada. Olha, parece um palco de guerra. O prefeito estima que ao menos 500 casas foram destruídas. Mais de 1.000 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. Então nós temos que ter uma maneira financeiramente de apoiar essas famílias para que eles possam ter a garantia da alimentação. Não é com uma cesta básica, não é com cesta de alimentação que vai alimentar. Nós temos que ver como que vai fazer. Representando o presidente Lula, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o ministro interino da Saúde, Adriano Massuda, desembarcaram em Rio Bonito do Iguaçu para anunciar apoio do governo federal à cidade. E no Giro pelo Mundo de hoje, pelo menos 13 pessoas morreram num naufrágio de um barco que fazia parte de um grupo de embarcações com cerca de 300 migrantes de Mianmar. Anunciaram hoje as autoridades malaias. Segundo as autoridades tailandesas e malaias, as buscas estão a ser intensificadas na zona onde o barco naufragou, perto da ilha de Tarutao, na Tailândia. As equipas de resgate malaias recuperaram 7 corpos, disse o líder da Agência de Segurança Marítima dos Estados Malaios numa conferência de imprensa. As autoridades acreditam que o barco, que se afundou há 4 dias, transportava migrantes indocumentados de Mianmar, antiga Birmânia, e fazia parte de um grupo de pelo menos 300 pessoas distribuídas por várias embarcações. Pelo menos 12 barcos estão a participar nas buscas, segundo o responsável, que disse esperar que sejam encontrados mais cadáveres. Os sobreviventes são de origem Rohingya e bengali, acrescentou a polícia. O chefe da polícia adiantou que 6 das vítimas eram mulheres Rohingya e a 7ª era uma menina da mesma etnia. Os Rohingya, uma minoria maioritariamente muçulmana, são perseguidos em Mianmar e milhares deles arriscam a vida todos os anos em longas viagens marítimas, muitas vezes a bordo de barcos improvisados para tentar chegar à Malásia ou à Indonésia. Segundo fontes dos serviços de inteligência e jihadistas, confrontos entre facções jihadistas rivais causaram cerca de 200 mortos no último domingo, na instável região de Lago Chad, no nordeste da Nigéria. Uma fonte de inteligência nigeriana que opera na região informou estar a acompanhar de perto a situação, contabilizando por seu turno mais de 150 mortes. Recorde-se que, segundo a ONU, a insurreição jihadista vigente desde 2009, provocou mais de 40.000 mortos e cerca de 2 milhões de deslocados no nordeste da Nigéria, zona maioritariamente muçulmana. Os ataques jihadistas estenderam-se ao Níger,
ao Chad e aos vizinhos Camarões, levando à criação de uma força militar regional para combatê-los. Em Moçambique, 3 distritos da província de Gaza, no sul daquele país, enfrentam seca severa devido à escassez de chuvas, uma situação que resulta do fenómeno El Niño e que afeta pouco mais de 19 mil pessoas. A situação da seca é grave nos distritos a norte da província de Gaza, alerta o porta-voz do Instituto Nacional de Redução de Risco de Desastres. A instituição, em coordenação com o governo, está a prover água potável às comunidades através de caminhões cisternas. A Rússia voltou a atacar a Ucrânia com mísseis hipersônicos e dezenas de drones num dos maiores bombardeamentos das últimas semanas. E Kiev confirmou o uso de armamento avançado e reportou danos em várias zonas daquele país. As Forças Armadas russas lançaram uma nova vaga de ataques contra a Ucrânia utilizando 2 mísseis hipersônicos Kinzhal, 5 mísseis teleguiados S-300 e S-400 e um total de 67 drones, segundo informou a Força Aérea Ucraniana. O comunicado das autoridades de Kiev indica que 52 dos drones foram interceptados, enquanto 15 conseguiram atingir 9 locais distintos. Cerca de 40 dos aparelhos eram do tipo kamikaze Shahed sem retorno, utilizados para provocar destruição em infraestruturas civis e energéticas. As autoridades ucranianas afirmaram que ainda decorrem verificações no terreno para apurar a extensão total dos estragos. Do lado russo, o Ministério da Defesa reivindicou a destruição de 71 drones ucranianos em 10 regiões, incluindo a península de Crimeia. A mesma fonte detalhou que 29 foram abatidos na região fronteiriça de Bryansk e outros 7 em Kursk, além de 3 na Crimeia e 7 sobre o Mar Negro. Desde o início da invasão em fevereiro de 2022, ambos os lados intensificaram o uso de drones e mísseis de longo alcance. A Ucrânia tem procurado atingir depósitos e infraestruturas energéticas na Rússia com o objetivo de enfraquecer o esforço de guerra e as receitas provenientes da exportação de petróleo. O antigo chefe de Estado francês, Nicolas Sarkozy, foi libertado nesta segunda-feira, após 20 dias detido na prisão de La Santé, em Paris. A decisão do Tribunal de Apelação impõe-lhe várias medidas de controle judicial, incluindo a proibição de abandonar o território francês. A justiça francesa ordenou a libertação do ex-presidente Nicolas Sarkozy, que cumpria uma pena de 20 dias por associação ilícita no caso do alegado financiamento líbio da sua campanha presidencial de 2007. O Tribunal de Apelação de Paris decidiu que Sarkozy poderá aguardar em liberdade o julgamento do recurso previsto para março, mas terá de respeitar diversas restrições, como permanecer em território francês e evitar contatos com o ministro da Justiça. Sarkozy, de 70 anos, agradeceu por videoconferência aos funcionários prisionais que, segundo afirmou, tornaram suportável este pesadelo. A decisão surge após o próprio Ministério Público ter reconhecido que a permanência do ex-presidente em regime de isolamento representava uma ameaça à sua saúde. A condenação, que provocou forte controvérsia em França, foi a primeira a levar um ex-chefe de Estado do país à prisão desde a Segunda Guerra Mundial. Sarkozy enfrenta ainda outros processos por corrupção e financiamento ilegal de campanhas.